Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre José interpretando sonhos na cadeia. Se inscreve no meu canal, clica no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no YouTube. Muito bem, esse capítulo 40 do livro de Gênesis, hoje vai ser um vídeo rápido, direto e certeiro, e tem alguns aspectos desse capítulo que eu confesso a você que Deus revelou alguns minutos, fresquinho na minha cabeça. Confesso para você, eu nunca tinha lido, nunca tinha visto, nunca li em lugar nenhum. E hoje orando aqui, eu falei, Jesus, como é que eu nunca vi isso? Tá aqui na minha frente, eu nunca vi, caramba. E é aquele negócio, né, de buscar as pérolas da palavra de Deus e compartilhar com você. Esse que eu gosto demais de fazer. E eu quero ler primeiros 3 versículos de Gênesis capítulo 40. Depois eu vou explanar um pouquinho rapidinho e faço um fechamento bem interessante para deixar a sua curiosidade ainda mais aguçada para você voltar, ler, reler, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito poderosamente na sua vida, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 40, versículo de 1 a 3. Depois destas coisas, que coisas? Eu sempre gosto de perguntar, mas que coisas? Aí você vê no capítulo anterior que José tinha sido colocado na prisão e ali ele ficou. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere, onde José estava preso. Muito bem, a palavra-chave nesse trechinho aqui está no versículo 1 e é o verbo ofender. E quando eu estava aqui estudando, né, eu fiquei pensando, caramba, que palavra interessante, né? 2 súditos super importantes da corte de Faraó ofendem o rei e são expulsos da presença do rei. A corte de Faraó era o local mais poderoso, o local de maior autoridade naquela época, sendo o Egito uma potência naquela época, né? E 2 dos seus servos ofendem ninguém mais, ninguém menos do que o chefe de tudo. A Bíblia não diz exatamente o que essa ofensa significou. Mas eu fui lá no significado hebraico dessa palavra para descobrir o que seria essa ofensa. E quando você estuda, né, o significado dessa palavra, você descobre algumas coisas interessantes. Primeiro, essa palavra acontece 238 vezes na Bíblia. E a primeira vez que essa palavra aparece, e aliás, isso é uma forma de você interpretar a palavra de Deus, a hermenêutica, que é uma ciência de interpretação da palavra de Deus, onde você vai, na primeira ocorrência de uma palavra, você entender o que aquela palavra significa, né? Então eu fiz exatamente isso, eu fui ver onde era a primeira vez que existia a ocorrência, ou que existe a ocorrência dessa palavra ofensa na Bíblia. E eu fui encontrar esse registro no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 6. E aqui é a história de Abraão e Sara que estão viajando, etc. E chegam numa terra onde Abraão mente que Sara era irmã dele, para que não tivesse nenhum problema na jornada dele. Ou seja, era algo sério. E o rei daquela terra decide tomar Sara, que era sua esposa, para ser esposa do cara, né? Mas só que ele fez isso na ingenuidade. Aí Deus aparece em sonho e fala com este homem. Versículo 6 nós lemos: Então lhe disse Deus no sonho: Bem eu sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te impedi de pecar contra mim. É por isso que não te permiti tocá-la.
Ou seja, Deus impediu que aquele homem tocasse em Sara para que ele não cometesse adultério e morresse. Deus estava protegendo, por quê? Pela integridade de coração, pela sinceridade, porque Deus tinha visto o coração desse homem. Agora, onde está a palavra ofensa, né? Acontece que a palavra ofensa, ela tem vários significados, e um dos significados é pecar. Ou seja, pecar e ofensa são sinônimos. E pecar, no contexto da pessoa de Deus, aqui em Gênesis, tem uma coisa muito similar. Por quê? Porque a gente vê dentro de um contexto de reino, dentro de um contexto onde existe um rei todo-poderoso que governa, quando alguém ofende esse rei, ele é expulso da presença desse rei e colocado dentro de um contexto de uma masmorra. É exatamente isso que acontece quando a gente peca. Quando você e eu pecamos, nós ofendemos a Deus. E Deus nos afasta. Deus se afasta. Deus não quer nada com pecado, cara. Então, até dentro do contexto da corte, é por isso que é importante a gente entender a Bíblia dentro de um contexto onde ela não foi escrita para nós do Ocidente. Entende? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje qualquer um pode postar na internet e xingar o presidente. E não vai ter problema nenhum, que tá tudo certo. Por quê? Porque falta respeito. Então você pode ofender a autoridade máxima hoje dentro do contexto atual e, cara, quem é que vai te prender, cara? Ou seja, isso é cultural. A falta de respeito é cultural. Infelizmente, quando a Bíblia diz que nós devemos ter respeito sobre as nossas autoridades, goste você ou não de quem é essa autoridade. Então aqui não estou fazendo defesa, direita nem de esquerda, cara, pelo amor de Deus, eu estou lendo a Bíblia, entendeu? No contexto da Bíblia, é a mesma coisa. No contexto de Deus, é a mesma coisa. E o interessante, quando a gente continua lendo esse texto, é que a Bíblia diz que Faraó mandou deter esses dois servos dele na prisão, na casa de quem? De Potifar, onde José estava. Então deixa eu te falar uma coisa, José não era um preso coitadinho que estava lá na Bangu 2, lá no fundo da... Não, cara, José era uma pessoa tão importante dentro do contexto do reino ali no Egito, que ele teve uma prisão da mais alta posição, onde os próprios súditos de Faraó foram presos, ou seja, os caras que serviam Faraó. Não estou falando de preso normal não, cara. Estou falando de gente elevada. Então quando a gente está olhando para a vida de José, você tem que entender que José não é um coitadinho do prisioneiro que vai lá. Não é, cara. Estou falando de um cara de altíssimo nível. Deus estava tratando com José em termos altíssimos. E eu gosto de perceber algumas nuances, porque ali nós vemos Deus trazendo duas pessoas de dentro do convívio de Faraó e José estava de olho nos caras. José conseguia ler o jeitão dos caras. Sabe como é que eu sei isso? Porque quando você continua lendo o texto, você vê que José, pela manhã, foi servi-los na cadeia, porque José tinha um cargo especial dentro da cadeia. Olha que coisa tremenda, Deus era com ele. José reconheceu no semblante que eles estavam tristes. José tinha um discernimento do contexto na vida da pessoa que era interessantíssimo. Deixa eu abrir só um parênteses. Você não notou como Deus é tremendo na palavra dele? Que dentro de um contexto de um sonho, Deus revelou o que significa a palavra ofensa. E agora, dentro do contexto desse capítulo, Deus vai utilizar José para interpretar dois sonhos. E esses dois sonhos, eles colocam um para a vida e o outro para a morte. Eu quero que você perceba o paralelismo que nós temos aqui com Jesus, cara. Pensa nos dois ladrões na cruz. Um recebeu o direito de entrar no paraíso quando confessou Jesus. O outro, perdição eterna, porque negou Jesus. Aqui é a mesma coisa. José interpreta o sonho de um que é recolocado para servir o rei, como se ele voltasse para o paraíso. O outro é condenado à morte e morre. Agora, tem uma coisa muito interessante nesse capítulo, que você percebe que José ainda temia Deus. Você lê
esse detalhe no versículo 8, quando ele fala para o primeiro dos servos de Faraó, que era o copeiro, né? Ele fala assim, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Ou seja, ele declarou naquele momento para aqueles homens que Deus era supremo e capaz, suficiente de interpretar. E fala para mim, querendo dizer, deixa eu ver e eu vou consultar o Senhor para ver se eu consigo interpretar o que você está me falando. E José interpreta corretamente o primeiro sonho e interpreta corretamente o segundo sonho. Mas nesse momento, José comete um sério erro aos olhos do Senhor. E talvez alguns dos mais ortodoxos vão achar um absurdo o que eu vou te falar e eu vou provar por A mais B o que eu estou te falando. O erro de José nós lemos no versículo 14 e 15. O contexto é o seguinte: depois que ele interpreta o sonho que o copeiro de Faraó teve, e a interpretação dizia que esse copeiro voltaria a servir na presença de Faraó, ou seja, seria restabelecido, e aquele contexto de comunicação, de serviço na corte real do homem mais importante do mundo seria restabelecido. José fala o seguinte: olha, quando você chegar lá e você for restabelecido, olha, lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa, pois fui roubado da terra dos hebreus e aqui também nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Aqui, José deixa escapar que o coração dele está abalado. Como eu sei disso? Veja, uma das coisas mais importantes quando você está estudando a Bíblia é você entender o momento da vida de José. José tinha 18 anos aqui, cara. Ele estava preso há alguns meses. Naquela circunstância, olha como ele se vê. Cara, eu não tenho culpa por estar aqui. Eu não tenho culpa porque eu fui vendido, fui tirado da casa dos meus pais, fui roubado da terra dos hebreus. Olha isso. Ele está absolutamente certo na argumentação, mas ele colocou a confiança de resolução do seu problema no homem. A Bíblia diz em Jeremias 17:5 que maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nesse momento que José verbalizou isso aqui, Deus já sabia no coração dele. Nesse momento, Deus olhou para aquele coração e falou: cara, José não está pronto. José não pode sair ainda. Mas, pô, você deve pensar, mas, cara, peraí, cara, você tá exagerando aqui. Como é que você tá falando um negócio desse, que José pecou, que José... Cara, presta atenção no que eu vou te falar. José havia perdido um pouquinho da perspectiva de que Deus era com ele. Porque quando a gente sabe, no meio da nossa crise, que Deus é com ele, a nossa confiança está completa no Senhor. Ela não se abala no Senhor. Deus entendeu que ele não estava pronto. No meio das nossas crises, jamais confie nos homens. Jamais confie nos esquemas que a sua capacidade, que no seu talento você pode fazer para que você saia daquela situação. Não usa do seu jeitinho para ajudar Deus, entendeu? Foi isso que José fez. José falou: cara, é o seguinte... Pô, já que eu fiz isso pra você, lembra de mim quando você estiver com o Faraó, fala com o Faraó, tem um cara legal lá. E sabe como é que eu sei do que eu tô te falando? Muito simples. Olha como termina esse capítulo. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Agora olha como termina o capítulo anterior. O carcereiro tinha cuidado, que é o capítulo 39, versículo 23. Olha a última frase desse capítulo. Vamos comparar as duas frases. Aqui, o Senhor era com ele, José, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Agora olha o versículo como termina no capítulo seguinte. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Sabe o que a Bíblia está falando aqui para mim e para você? Que José estava confiando em si e no homem.
E por causa disso, Deus deixou ele mais 7 anos. Esse é o sinal de que Deus fala para mim e para você que José errou. 7 anos. Sabe como eu sei? É simples. Se você for no capítulo 41, verso 45, que é o capítulo do próximo vídeo que eu vou fazer, a Bíblia nos revela que José tinha 30 anos quando ele entrou na presença de Faraó. Quando ele estava no início da sua prisão, José tinha 17 anos. Nessa passagem do capítulo 40, que ele confia, José tinha 18 anos. Ou seja, e aí, pelo timeline da Bíblia, que a gente vê a cronologia, o capítulo 41, José já tem 23 anos. Então, entre a data da prisão dele até os eventos que acontecem no capítulo 41, se passaram 7 anos. E aí, o final do capítulo 40, ele tem 23 anos. E desse momento até quando ele é restabelecido na presença de Faraó, se passaram o quê? 7 anos. Sabe o que Deus está falando nas entrelinhas para mim e para você? É que ele deixou José mais 7 anos na cadeia, não para castigar José, cara. Deus deixou José mais 7 anos para continuar trabalhando no coração dele, para ensinar uma das coisas mais poderosas que podem existir na minha vida e na sua vida. Primeiro, o temor do Senhor. Segundo, Deus ensinou a José a não ofender o rei. Porque quando José entrasse naquele palácio para realizar a obra que Deus tinha, José tinha que ser perfeito aos olhos do Senhor. O número 7 na Bíblia é um símbolo da perfeição, de algo completo. Lembra a criação? O 7 é um número perfeito. Então, quando Deus olhou para aquele momento onde José colocou a confiança no homem, Deus sabia, não está pronto. E deixou mais 7 anos para que José novamente, no silêncio daquela masmorra, na solidão, no sofrimento daquele momento, na humilhação daquele momento, ele aprendesse a colocar a sua confiança de volta, completa nas mãos do Senhor. Então, no meio das nossas crises, no meio dos momentos mais difíceis da nossa vida, não caia no engano de colocar a sua confiança em você mesmo, nos esquemas, nas pessoas. Eu estou repetindo isso para você propositalmente, porque isso aqui salta aos nossos olhos quando você lê a Bíblia dessa forma. Sabe, nada na Bíblia está colocado aqui por acaso. Eu tenho aprendido que as grandes lições que o Senhor quer nos revelar sempre estão um pouquinho mais além do que você simplesmente ler o texto pelo texto. Você tem que estudar, tem que ir para frente, tem que ir para trás, olhar as datas, vai e volta, a cidade, quando foi, a distância. Porque aí Deus revela. Foi nessa noite agora que Deus falou no meu coração: cara, quantas vezes você colocou a sua confiança em você? Quantas vezes eu coloquei a minha confiança na minha capacidade de resolver os problemas ou no meu talento para conseguir as coisas? Cara, como eu fui mané. Quanto tempo eu ainda fiquei passando os vales do meu sofrimento porque eu escolhi em depositar a minha confiança no lugar errado, nas pessoas erradas, no modo errado de resolver as coisas. Quando o modo correto é depositar a sua confiança completamente no Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Não é isso que fala a Bíblia, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, e ele será plantado como uma árvore junto a ribeiros, cujo fruto dão na sua estação própria. Sabe qual é o segredo desse versículo, cara? Sabe qual é o grande segredo do versículo que eu acabei de declamar para você? Sabe quando ele fala de uma árvore, ele será uma árvore plantada? Cara, uma árvore começa numa sementinha pequenininha. Entre uma sementinha pequenininha plantada e uma árvore que dá fruto tem um negócio chamado tempo.
E é isso que José estava experimentando. José ainda era uma sementinha, e naquele local escuro, solitário, Deus estava ensinando ele se tornar uma árvore frondosa, tão poderosa, capaz de proteger a chegada do Messias. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver vivendo um momento de luta agora, assistindo esse vídeo, olhe para Deus e glorifique o Senhor e diga para Ele: Senhor, a minha confiança está no Senhor. Como Josafá falou naquela oração que eu gosto tanto: eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas os meus olhos estão postos em Ti. Para onde você tem olhado, cara? Não é um salmo que nos ensina? Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É para lá que você tem olhado? Ou é para você mesmo? Ou é para a conta do seu banco, ou é a sua habilidade de você lidar, ou é o seu poder de argumentação? Sabe uma das coisas que eu aprendi que José estava fazendo na cadeia, nesse tempo todo que ele estava lá? Ele estava estudando, cara. José se preparou, estudando principalmente as leis, estudando principalmente a cultura, estudando principalmente a língua egípcia. E como um imigrante que eu sou, porque eu moro nos Estados Unidos, eu entendo isso com uma clareza muito grande. Sabe por quê? Porque se eu não falo a língua do local onde eu estou, Deus não pode abrir as portas para eu crescer. Eu vou continuar sempre naquele jeitinho, sempre naquela comunidade, sempre fazendo a mesma coisa, falando a mesma língua. Não, cara, quando Deus quer que eu fale para os americanos, nunca vou me esquecer o dia que Deus me colocou para ser ministro de louvor numa igreja americana para falar inglês. E eu falava para presidentes de empresa, eu falava para diretores de companhia, eu estava lá ministrando um brasileiro que tinha vindo lá do Brasil, cara, aquilo era uma tortura para mim, e eu me sentia pequeno, eu me sentia até que um dia uma irmã chegou para mim e falou: Márcio, você tem noção, você tem só noção do que para nós significa Deus tirar você de um local e você não falava a nossa língua, você sabe da Bíblia mais do que a gente, e você vem ministrar da parte de Deus pra gente, você acha que a gente está preocupado com um erro gramatical? E aquilo foi uma libertação na minha vida. E sabe outra coisa que eu tenho aprendido? Eu sou um cidadão do céu. Eu tenho que aprender a falar a linguagem do céu. Eu tenho que aprender a linguagem da eternidade, aonde eu vou viver. Isso aqui, cara, vai passar. Isso aqui um dia eu não vou estar mais aqui. Vai ter um dia que não vai ter vídeo do Márcio na semana que vem, porque Deus vai me recolher um dia. E nesse tempo, daqui até lá, eu tenho que aprender a linguagem. Eu tenho que me considerar sempre um cidadão que não pertence a esse mundo. É isso que fala a Bíblia, é isso que nos ensina. Então não tente passar por esse mundo achando que você vai fazer esquemas e vai estar tudo certo. Quando Deus quer que você olhe e passe por esse mundo olhando para quem? Para Ele, lembrando que Ele é o teu Deus, Ele que te guarda, Ele que te sara, Ele que te cura, Ele te restaura, Ele que te prospera, Ele que deixa você abatido, é Ele que te humilha, para que no tempo certo Ele te exalte. As pessoas gostam muito da parte da exaltação, mas ninguém fala da humilhação, cara. Eu queria ver algum coach treinar você para você ir para humilhação. Você já viu isso? Óbvio que não. Por quê? Porque não dá ibope, cara. Mas a palavra de Deus fala que, em primeiro lugar, antes da exaltação, você tem que passar por humilhação. Ah, mas eu não quero ser humilhado. Mas o propósito de Deus na humilhação não é deixar você humilhado. O propósito de Deus na humilhação é que para o dia que, quando você for exaltado, você aprenda a não ofender o rei na corte. Então eu queria fechar o vídeo de hoje encorajando você a ter uma postura de um José maduro, pronto para servir o Senhor. Não olhe o teu momento como o teu fim. O teu momento é passageiro, não existe um mal que dure para sempre, nem o bem que dure para sempre. Mas Deus em todas as coisas é Senhor da sua vida. Ele cuida de você, Ele vê a sua circunstância, Ele está com você. Agora a pergunta é, aonde está o seu coração em relação a Ele? É isso aí, essa mensagem que eu tenho para o dia de hoje. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, que Deus possa fortalecer você antes de mais nada e dar a você a tenacidade de seguir em frente no meio das circunstâncias que você está vivendo, no meio das suas lutas, olhando para o Senhor. E olhar para o Senhor significa você erguer o seu queixo
e contemplar a glória do Senhor e deixar que a glória do Senhor reflita em você, para que quando as pessoas virem você e quando elas enxergarem você, elas vão pensar, cara, você passando essa circunstância e você tem um sorriso no rosto, você passando esse momento e você tem uma paz que excede todo o entendimento. No dia que as pessoas falarem isso para você, aí você vai poder abrir a sua boca e falar uma palavra só. E aí as pessoas vão falar, eu quero isso, cara. Porque o mundo não tem isso, entendeu? Deus te abençoe. Coloca a sua mensagem, deixa o like, envia para grupos de WhatsApp. Deixa eu te falar uma coisa, compartilha esse vídeo. Sabe por quê? Que quando você faz isso, você e eu, a gente prolifera e dispersa a palavra de Deus para outras pessoas que precisam ter um momento de encorajamento. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.